Ó Senhor Jesus. Amém. Só precisamos do teu falar. Amém. Só precisamos, Senhor Jesus, Amém. ser tocados pela tua palavra. Sim. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Fala-nos profundamente. Sim. Só fala, Senhor, o que necessitamos ouvir. Sim. Verdade. Ó Senhor Jesus. Amém. Somos tão carentes de Ti. É verdade. Senhor Jesus. Amém. Só que essa palavra possa nos incomodar. É. Só que essa palavra possa nos levar a reagir. Sim. Senhor, a não ficarmos, Senhor, acomodados em nós mesmos. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Por isso, Senhor, abre a tua palavra para nós. Sim. Senhor, abrimos o nosso coração. Amém. Senhor, para receber. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, vem nos convencer nessa noite. Sim. Senhor Jesus. Senhor, nós cremos que o Senhor está em nós. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é um privilégio Amém. estar aqui com os irmãos. Amém. Eu estou muito feliz Amém. por estar aqui com vocês. Não por estar aqui falando. Lógico, por estar aqui. Mas, para mim, foi uma grande oportunidade de estar aqui com vocês. Amém. Porque a gente, às vezes, acaba se acomodando e a gente não sai do nosso comodismo, da nossa zona de conforto. Então, eu estou muito feliz. Amém. Aleluia. E essa palavra, essa lição, é fundamental. Fundamental. Nós vemos, a gente veio num processo, né? Cada sábado, uma nova lição. Mas eu não gosto muito, né? Não digo bem que não gosto, os irmãos não me interpretem mal. Mas eu não gosto muito de estudo. Não é que eu não gosto de estudar. Porque, para mim, a Bíblia, as coisas de Deus, são mais do que um mero estudo. Sim. Eu costumo ter para mim, e às vezes que eu tenho a oportunidade de falar isso aí, eu falo. Como o Senhor falou que Ele é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Sim. Senhor Jesus. Então isso quer dizer que é algo que é para ser comido. Então, se você tem um prato de comida na sua frente, você ficar analisando aquela comida, o que vai acontecer? Vai esfriar. Vai esfriar, você vai perder o apetite, você não vai se alimentar, vai ficar com fome. E uma pessoa com fome morre, se não se alimenta. Então, é necessário o conhecimento? É necessário. Mas mais necessário ainda é nós comermos. Amém. É nos alimentarmos. Essa palavra que está aqui, ela está aqui. Amém. Sim. Isso mesmo. Porque profissionais da Bíblia existem milhares. Profissionais da pregação do Evangelho, muitos. Então existem, porque é uma comissão. Então, a pregação do Evangelho não é uma opção que nós temos. Não é uma opção. Nós não vamos chegar ao reino se nós não praticamos a pregação do Evangelho. Mas o que é a pregação do Evangelho? Quem que deu o maior exemplo para nós? Quem que foi o maior pregador? O Senhor Jesus. A vida dele foi pregar o Evangelho. Mas, irmãos, o Evangelho falado é uma coisa. O Evangelho vivido é outra. Amém. O efeito é totalmente outro. Verdade. Imagina se Jesus ele tivesse falado como ele falou para as multidões, enfim, era o tempo todo falando. Mas se ele não vivesse esse Evangelho, ele poderia até convencer muitas pessoas. Mas essa palavra ela teria se perdido, ela não teria chegado até nós. Por que chegou até nós? Porque ele não apenas falou. A vida dele era
pregação do Da Evangelho. pregação do Amém. As atitudes dele era uma pregação do Evangelho. Oh, filho. Quando se pensa em pregação do Evangelho, tem uma ideia assim, primeira coisa, pelo menos acontece comigo, eu acho que acontece com quase todo mundo. Quando fala pregação do Evangelho, sair. É. Ah, tem que ir para outras cidades, outro estado, né, África, né, Mateus 24:14. O que diz? Será pregado O Evangelho do esse Rei Evangelho do Reino por todo mundo, por todo mundo, para testemunho por testemunho, todas as nações. até o fim. Então, até os confins. Quando você pensa até os confins, não, a gente tem que ir nas cidades mais difíceis, tem que ir nos lugares, tem que sair. Então, pregar o Evangelho é sinônimo de sair. E nessa lição, justamente fala isso. É. Tipo de pessoas, né? A gente, na pregação do Evangelho, quem já saiu para a pregação do Evangelho, sabe como que é. Você encontra todo tipo de pessoa. Todo tipo. E são todos esses tipos que foram, que está aqui nessa lição. E é grande. Né? É grande, porque... E aqui ainda nem atinge Deus te todos. abençoe. Aqui a gente ainda nem é descrito todas. Verdade. Todo tipo de pessoas. Então, um pregador do Evangelho, ele tem que ter até noções de psicologia, psiquiatria, que você vai encontrar gente que vai falar cada coisa. Você chega numa casa, tá lá a mulher sozinha e tal, ou tá lá com os filhos e tal. Aí começa a falar e ela já começa a se abrir, começa a falar do marido, começa a falar dos filhos, começa a falar. Então, aí você tem que. Aí tem gente que você encontra pessoas traumatizadas com perda de pai, perda de mãe e tal. Então, isso é sair para a pregação do Evangelho. Isso é sair. Então, em Mateus 20. Mateus 28. Jesus deu uma comissão. 18 ao 20. Então, para nós vermos o quanto é necessária a pregação do Evangelho. Que é uma comissão, é um mandamento do Senhor. Isso mesmo. Então, nós não temos para onde fugir. O Evangelho, pregação do Evangelho, tem que fazer parte da vida cristã. É, isso mesmo. De cada um de nós. Então, não tem escapatória. Glória a Deus. Mas então não existe mais. Diz o seguinte: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós temos visto nesses últimos tempos, falando muito, no livro de Efésios, É verdade. quem nós éramos. Um dia alguém pregou o Evangelho para nós. Um dia alguém falou para nós: nós somos resultado da pregação Sei. do Evangelho. Verdade. Ou não? Sim. Sei. Então, alguém falou para nós. Lá em Romanos, capítulo 10. Senhor Jesus. O versículo 14 e 15. Oh, Senhor Jesus, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Coisas boas. O Evangelho É uma coisa boa. Amém. Maravilha. O Evangelho é coisa boa. Mas muitas vezes, na pregação do Evangelho, a gente não fala coisa boa. Quantas pessoas a gente ouve? Você vai para o inferno. Se você não se converter, a mão de Deus vai pesar sobre você. Misericórdia. Né? Isso, tem muita gente que criou uma barreira muito grande Assusta, né? no Evangelho. Irmãos, e sair para pregar o Evangelho não é difícil. Não é difícil. Dá um certo medo? Dá aquela apreensão. Mas se você fizer um bom estudo da Bíblia, se você conhecer muitos versículos, ler bons livros, você vai ter conteúdo para falar. Vai ter conteúdo. E alguma pessoa você vai conseguir convencer. Vai ou não vai? Sim. Eu acho que tem até alguns profissionais da pregação do Evangelho aqui, né? Então é brincadeira. Então, falar, todos nós, né, ou muita gente sabe falar. Mas o Evangelho é mais do que isso. Não é só falar. O Evangelho é principalmente vivido. Amém. Eu achei muito interessante. Eu até eu queria passar os dados certinho. Os irmãos devem ter assistido a mensagem 13, parece, da conferência. Foi a penúltima mensagem. O irmão Ezra, ele falou de umas estatísticas. Foi feito um estudo, se eu não me engano, nos Estados Unidos, sobre a pregação do Evangelho. E ele falando que o tipo de pregação é o resultado. Então tinha assim, sair para a pregação do Evangelho, bater de porta em porta, a eficácia 1%. Outro tipo de pregação, tá tudo porcentagem baixa. Aí ele fala, a pregação para pessoas próximas, se eu não me engano, em torno de 30%. Nosso Senhor Jesus. 30% a 40%. Preocupação de longe. Então, se nós formos olhar, até mesmo no nosso meio, quantas pessoas que tem que vieram de longe? E quantas pessoas que tem que são de perto do nosso convívio? Familiares, colegas de trabalho, vizinhos. É bem maior. É ou não é? Sim. Bem maior. Então, o nosso viver é o que vai realmente convencer as pessoas. Amém. Glória a Por isso que eu Deus. gostei muito. Fala a pregação do Evangelho e noções básicas sobre a vida da igreja. O Evangelho e a vida da igreja, aqui fala a questão de estudo, uma noção básica. Mas nós já temos que partir para o avançado. Nós já não... o básico é a entrada na vida da igreja, saber e tal. Mas para nós, eu gosto muito desse nome, vida Da igreja. Não é um grupo, irmãos. Muitas vezes nós limitamos o Senhor pela nossa mente limitada. Então, quando se fala em vida da igreja, não se deve limitar a um grupo, a uma coisa limitada. Mas vida da igreja é uma esfera. Amém. O nome já diz vida. Vida. Então, vida Algo vivo. não é uma coisa de estudo. A vida. Vida não é limitada.
Vida é subjetiva, Sim. não é objetivo. Sim. Então, vida é viver. Amém. Irmãos, então, nós devemos nos preocupar mais com o nosso viver. Amém. Porque você Senhor falar pro camarada, você mora aqui na cidade nova, você vai pregar o evangelho lá no centro, você chegou, falou, pá, veio para casa, Tá de boa. Tá de boa. beleza. Você chega na pregação do evangelho, você fala, olha, não pode mentir, você não pode... Enfim, a gente começa a falar aquela coisa bonita, maravilhosa, só que muitas vezes a gente chega na nossa casa, a gente desfala tudo aquilo que nós falamos. Tira a capa. Desfala. Então, é fácil falar para os outros, mas para nós não serve. É. Para o meu viver diário não serve. Irmãos, Jesus, quando ele pregou o evangelho, vocês acham que ele mentia? Não. Vocês acham que ele enganava? Não. Não. Vocês acham que ele dava esses golpezinhos, esse jeitinho brasileiro que eles Também têm? não. Não dava Acho que, pedalada, ele não. acho que ele não era nem brasileiro. Não dava Ainda pedalada. bem que ele não era brasileiro. Então, o Senhor ele não fazia isso. Irmãos, é algo Brasileiro é um espiritual. bicho. Algo espiritual. Teve no alimento diário essa semana, eu achei assim muito forte. Estou lembrado qual foi o dia, falando sobre principados, potestades, sobre o governo deste mundo. Segunda-feira. Eu acho que foi quarta-feira, por aí. Então assim, eu achei assim muito impactante. O nosso viver está agradando quem? O seu viver está agradando quem? Olha para o seu viver. Faz uma retrospectiva de hoje, Jesus. Deus ou principado? de ontem, Jesus. da semana. Jesus. Então, irmãos, o exemplo, tem um ditado que eu só lembro do final, que o exemplo arrasta. Minha experiência pessoal, na casa dos meus pais, se eu estou aqui hoje, é pelo bom exemplo que eu vi dentro de casa. Amém. Eu confesso para os irmãos, pode ser. Eu lembro quando eu era criança, tudo era perfeito, graças a Deus. Comecei a ver os defeitos dos meus pais depois de velho, depois de grande. Então isso aí me fortaleceu. Então, eu não lembro do meu pai mentir. Do meu pai falar um palavrão dentro de casa. Minha mãe. Então, isso, sabe assim, eu via tudo perfeito. Então, com isso, foi gerado 4 que estão na vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Fora os agregados, fora as pessoas que até hoje tem pessoas das antigas que agradecem eles. Então isso eu vou levar para minha vida toda. Amém. Isso mesmo. Isso é o que fala. Provérbios fala sobre a criação de filhos. Então, irmãos, é mais difícil esse tipo de pregação do Evangelho. Porque é no detalhe. Ó Senhor Jesus. E os poderes dominantes desse mundo, os poderes que governam esse mundo estão de olho. Por isso que aquilo que você falou lá no centro, você veio na sua casa e agiu diferente, ele sabe. Ele sabe que quando a gente vai falar para as pessoas, e muitas vezes a nossa própria consciência já está ali. Você está falando e a consciência está acusando. Você está falando, mas está lá, olha, mas você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. A palavra perde peso. Não tem peso. Uma outra coisa também que assim me preocupa muito comigo, é quando eu estou falando, estou compartilhando a palavra, eu fico meio que assim de olho. Vocês perdoem da Lu e a Beatriz não estarem aqui, porque a Lu está assim,
Sábado passado ela foi para a reunião, a gente teve que ir embora antes da reunião. Porque como ainda está naquele período ainda de enjoo, de passar mal à toa, então o negócio é só comer e ficar deitado. Então por isso que elas não estão aqui. Mas eu assim, quando eu estou falando, eu estou sempre de olho na Lu. Vendo se ela está confirmando ou não. Ah, nessa altura não. Vendo se realmente... Porque essa é a minha maior preocupação. A minha real pregação do Evangelho é para elas. É para elas. O que elas estão vendo em mim? Qual é o peso que tem o meu falar? Eu posso até convencer pessoas. Mas e aí? E quem está convivendo todo dia comigo? Muitas vezes a gente vê certos irmãos, outros irmãos muitas vezes até olham para mim e falam, puxa, né? Olha aquele irmão e tal. Agora vai e fica escondido lá em casa atrás da porta para ver se realmente é aquilo ali. E é manso. Até Então, eu falar. esse deve ser a nossa preocupação. Senhor Jesus. Porque se eu tenho esse viver adequado, irmãos, a vida, ela naturalmente, ela vai se expandir. Naturalmente. O Evangelho é boca a boca. Amém. É vida a vida. Amém. Glória a Deus. É como uma planta que ela se enrama. Isso é uma coisa natural. Você jogou a semente ali, ela germinou, ela já começa a Se espalhar. se espalhar. Começa a se espalhar. Eu conheci uma planta que eu achei assim fantástico. O nome dela, para não ver o nome de uma outra agora aqui, ela parece, a semente parece um feijão, igualzinho, feijão preto, mas um feijão grande assim. E ela é uma planta que ela enrama muito e ela mata uma capoeira grande. Então ela vai subindo ali e vai pesando em cima das plantas e derruba tudo. E a folha dela recupera o solo. O solo pobre se torna um solo rico. Amém. Então ela mata as ervas daninhas, mata tudo. Então o Evangelho, ele é assim. Amém. Deve ser assim. O nosso Deve viver ser. deve ser esse. Amém. Tá ali, ó. Matando Os tudo. pais naturalmente pregam o Evangelho para os filhos naturalmente pregam o Evangelho para outras pessoas, e aí o negócio começa a enramar, começa a crescer, a vida começa a se espalhar. Então, esse deve ser o verdadeiro Evangelho. Amém. Temos que sair? Precisamos sair. Mas quando nós vivemos esse Evangelho, quando ele é real para nós, quando nós falamos para as pessoas de fora, é totalmente diferente. Totalmente. A pessoa não sabe do meu viver, mas o Espírito sabe. Amém. Porque quando eu vou falar, é o Espírito que está falando. É o Espírito. O Espírito vai estar ali, ó, selando, confirmando. Não, ó, é verdade. É verdade. Isso que ele está falando é verdade. Pode acreditar que é verdade. Então, irmãos, nós não temos para onde fugir. Nós não temos. Isso é a vida da igreja. A vida da igreja é dentro da minha casa. Amém. Ela começa no meu lar. A vida da igreja não é apenas aqui junto com os irmãos. Não é. Muito fácil. Mas ela começa, a unidade começa entre o casal. Se eu não sou um com a minha esposa, que eu estou convivendo todo dia, que eu vejo, como é que eu vou ser um com o irmão que eu não vejo? Vai ser difícil. Irmãos, a unidade é um constante negar a vida da alma. Tomar a cruz. É. Então,
Bom, sem eu tomar a cruz, eu estava doido para compartilhar isso aqui com os irmãos. Uma experiência que eu tive, eu sempre pedi para o Senhor, Senhor, eu não sei o que é a cruz. Porque eu sou assim, eu vivo muito de exemplo, eu gosto de ver. Não adianta eu ler, que não entra aqui. Eu posso até entender com a mente, mas se eu não tiver um exemplo, para mim, alguém vai me ensinar alguma coisa, eu falo, não, deixa eu fazer. Não, eu vou fazer e você vai olhando. Não, eu quero fazer, então eu aprendo. Aí eu aprendo. Aí eu já há muito tempo, Senhor, que a cruz, desde quando eu me conheço por gente, eu ouço falar da cruz. O que é tomar a cruz? Eu tive uma experiência assim, tão simples, mas que aquilo falou profundamente comigo. Domingo passado, depois da reunião, eu fui sempre terminar a reunião, a gente vai no Atacadão fazer compra pro café. E eu aproveito que vou fazer compra, já vou abastecer o carro lá no Atacadão. E lá tem várias bombas. E fica fila de carro. Aí quando eu cheguei, tinha 2 bombas com fila, 3 bombas com fila, e uma outra sem fila. Falei, opa, vou naquela que tá sem fila. Cheguei, tô lá, né? Aí o cara de longe. Oi, tá, não. Aí ele chegou perto de mim. Não tá funcionando. Só tá abastecendo o diesel. A gasolina tá com problema. O bico da gasolina. Fazer o quê, né? Voltei. Tô lá na fila, né? A hora que eu vejo, estaciona um outro carro. O cara pega a bomba lá e sai fervendo. Senhor Jesus. E agora? Mas o que é o lógico e o legítimo? Qual é a reação natural? Na hora. Você me falou Descer lá e... Não vamos também a esse extremo. Né? Tem uns que nós somos cristãos, tem uns que né? já faz isso, né? Não. Qual é a reação natural de um cristão? Falar uma coisa. Sim. Porque a gente está cheio de razão. Cheio de Já razão. desce logo. Aí, olha que o cara chegou meio perto lá. Falei, ei, você está colocando diesel naquele carro lá? Era um Ford Ka. Ele está colocando diesel? Não, gasolina. Eu falei, então, não entendi. Aí ele tão cara de pau, que ele chegou, não, porque era o outro cara, porque a bomba estava fechada. Foi ele que falou comigo. Foi ele que falou comigo, e falando que era outro cara, falando que a bomba estava fechada. Eu falei, mas você me falou que a bomba estava estragada. Aí, não briguei com ele, eu só falei isso aí. Mas aí, dentro de mim, sabe, me bateu uma tristeza tão grande. Sabe, uma coisa ruim. Aí, terminei lá, abasteci, fui lá para dentro do Atacadão. Aí a gente estava comprando as coisas assim. Aí eu cheguei para a Lu e falei, olha, eu tô muito incomodado. Aí ela falou, o que foi que aconteceu? Aí eu falei para ela, falou, não, mas você tinha que ter falado mesmo. Você tinha que ter falado e tal. Aí eu falei, não, realmente eu deveria. Não deveria ter falado. Aí que me veio, o que é o tomar a cruz? É você estar certíssimo. Você está com toda a razão. Você está ali, ó, o óbvio. Mais 1 é 2. Não vou falar. Vou morrer a minha vida da alma. Vou deixar morrer a minha vida da alma. Aí eu comecei a pensar. Jesus, quando foi para a cruz, ele tinha algum erro? Não. Ele tinha alguma razão? Alguma coisinha que justificasse ele ir para a cruz? Não. Os 2 ladrões tinham, né? Tinha. Eles estavam realmente, eles tinham motivo. Jesus não tinha motivo nenhum. Ele podia muito bem reivindicar o seu direito, mas ele abriu mão do seu direito. Por causa, para fazer a vontade
do Pai. A justiça. Então, irmãos, a cruz também não é uma opção. Não é eu escolho ou não escolho tomar a cruz. É uma escolha. Só que, o que fala em Mateus 16? 16, 24, não é isso? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então disse Jesus. Vamos ler todos juntos? Amém. 24. Mateus 16, 24. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Amém. Ele não deu outra opção. Quem quiser. Quem quiser vir após mim. Irmãos, o tomar a cruz é uma coisa voluntária. Tomar a cruz não pode deixar a gente triste. Deve deixar a gente triste por não tomar a cruz. Eu falo o seguinte: nós temos um tratamento intensivo dentro de casa. Ó Senhor Jesus. É verdade. Coisa que não é fácil. Mas aonde que nós devemos aprender a tomar cruz? Dentro de casa. Não é ser passivo. Também, ó, veio assim um turbilhão na minha mente, isso aí. Eu tenho um livro em casa que uma psicóloga passou para mim, que fala do passivo, assertivo e o agressivo. São 3 tipos de pessoas, e que todo mundo é um desses 3. Então, aí, esse livro eu estou falando de experiências, e nessas experiências, os 3 tipos de atitude. O passivo é aquele que não fala nada, é aquele que não faz nada, mas fica frustrado. Tem aquele sentimento de frustração. Você não falou nada, você não fez nada, mas fica aquele sentimento de culpa, que não, eu tinha para falar, mas eu não tinha coragem, eu fui um fraco. Isso aí cria até um certo problema com as pessoas ao redor. Fala, não, fulano é muito fraco. Ah, você é um fraco. Você tinha que ter agido, você tinha que ter falado. Principalmente a esposa, que fica muito assim na cabeça da gente. Né? Mas aí o passivo, ele não atinge o seu objetivo, mas é uma pessoa frustrada. O agressivo, ele atinge o seu objetivo, mas causa um estrago. Ele age, mas age de maneira Um trator. Um que jardim. machuca, Misericórdia. que humilha. Esse é o agressivo. O assertivo é aquele que age de maneira equilibrada, de maneira que vai atingir o seu objetivo, mas sem causar nenhum dano. Tanto na situação ali, quanto para as pessoas ao redor. Mas quem toma a cruz é mais ele que assertivo. Ele parece o passivo, mas não é o passivo. Ele não agiu ali, não é porque é passivo, mas porque negou a si mesmo. Entendi. Porque ele morreu em si mesmo. Mas ele foi assertivo. Por quê? Cristo foi manifestado. Ele Amém. não vai se sentir um fracassado, mas ele vai se sentir: Realizado. neguei minha vida da alma. Isso aí irmãos, é espiritual. Isso aí vai causar um efeito positivo ao redor. Vai causar. Porque é mandamento, isso aí está na Bíblia. Está seguindo o Senhor.
Então, nós não temos uma segunda opção. O cristão. Quem quer ser um vencedor? Amém. Amém. Não tem segunda opção. É tomar cruz para seguir o Senhor. Isso é a pregação do Evangelho. Isso é um viver humano superior. Sim. Então, irmãos, nós essa semana no Alimento Diário estava lá para ler Romanos 12, 1 e 2. Perdoa de não estar citando tanto versículo daqui do livro, mas da linha diária, que é a linha diária essa semana. E assim, eu para mim gosto muito dessa questão da pregação do Evangelho. Mas a pregação do Evangelho, o viver do Evangelho. Então é realmente o Evangelho está aqui, ó, no meu sangue. Está aqui na minha constituição, na minha carne. Então, isso é o Evangelho. Então, Romanos 12, 1 e 2. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma palavra aqui que ela é citada duas vezes, no 1 e no 2. O versículo 1, ele diz respeito a Deus. O versículo 2 diz respeito a nós. Então, no versículo 1 fala que quando nós apresentamos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo, o que ele é? Agradável a Deus. Irmãos, o nosso apresentar isso agrada a Deus. Satisfaz o coração de Deus. Senhor Jesus. Quem aqui quer agradar a Deus? Amém. Irmãos, eu quero agradar a Deus. Glória a Deus. Eu também. Por isso eu quero apresentar o meu corpo. Quero me apresentar diante de Deus. Para me tornar agradável a Deus. Amém. E agora o que é agradável a nós? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus, ela é agradável. Sim. Ela é agradável para nós. Sim. A vontade de Deus nos satisfaz. Sim. Mas para nós conhecermos a vontade de Deus, nós temos que renovar a nossa mente. Pois tudo começa pela mente. Quando surge uma situação, quantas vezes você pensou na situação, ou quantas vezes você pensou nas coisas de Deus? No dia a dia. Quanto por cento do seu dia você acha que você está com a mente voltada para o Senhor? E quantas vezes você está com a mente voltada para as suas coisas? Enfim, é política, é... Tudo. Bem falado. Quanto a gente tem ocupado a nossa mente com as coisas de Deus? Orando na nossa mente, tendo comunhão com o Senhor, orando pelos irmãos, orando pela igreja, orando pelas pessoas. Quanto a gente tem ocupado a nossa mente? Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele ouve os nossos pensamentos.
Ouve-se. Ele ouve. Ele está Satanás atento não, mas ao ele que ouve. nós pensamos. Se nós queremos ser transformados, nós precisamos, a transformação ela começa pela mente. Verdade. Porque o pecado ele é gerado na mente. Ele é, Você pensa? primeiro, mente, aí você começa a cultivar aquele pensamento, aí vem a vontade. Você tem vontade de fazer aquilo. Aí a emoção leva a praticar. A gente já, o pecado em si, ele não é ali no ato do pecado que a gente vai se afastar da presença de Deus. Mas nós nos afastamos da presença de Deus quando nós desviamos o nosso pensamento. Não renovado. Quando a gente começa a cultivar um mau pensamento. E o mau pensamento é bom, não é? Eu confesso com os irmãos que é bom. É. Pelo menos na minha experiência. Você começa a cultivar ali, vai. Quantos palavrões a gente não fala na nossa mente? Muitas vezes não sai na boca. Mas na hora que o negócio está fervendo ali, que a gente não consegue raciocinar direito, pá! Sai. A boca fala do que o coração está cheio. Se nós não temos o hábito, se a gente vai perdendo o hábito de pensar em coisas negativas, naturalmente a nossa ação ela vai ser de acordo com aquilo que nós pensamos. É verdade. Então, a gente precisa voltar para os detalhes. Sim. A gente pensa só nas coisas exteriores, É. visíveis, Sim. no pecado visível. Mas o Senhor é aquele que sonda os corações. Amém. O Senhor é Glória a aquele que Deus. conhece o mais íntimo do seu coração. E aquilo que está mais íntimo do nosso coração, uma hora vai ser revelado. As coisas grandes começam pequenas. Oh. Uma árvore frondosa, uma castanheira, ela já foi uma semente. Insignificante. Uma castanha. Aquela castanhinha que você dá uma mordidinha nela ali, acabou. Mas depois vai derrubar uma castanheira. Dá trabalho. Uma que não é fácil, outra que a lei proíbe. Irmãos, o pecado, ele é uma sementinha que começou na nossa mente ali, mas se nós começarmos a cultivar, Vai virar uma castanheira. vai virar uma castanheira. É a mesma coisa a picuinha. Me chamou muita atenção na semana passada. Picuinha, o que é? Lembra que os irmãos falando lá, no alimento diário? É o que? Um pio do pintinho saindo da casca. Pio. Que você nem ouve direito. Isso é picuinha. Picuinha é uma coisa pequenininha. Só que é o seguinte, ela é uma sementinha. Uma semente, você matou ela ali e acabou. Mas se a gente começar a regar, a cultivar aquilo ali, vai crescer. Por que muitas vezes tem situações que a gente não consegue mais resolver? Nossa. Que fica muito difícil de resolver. E aí depois a gente costuma até, não, mas não tem nada não. Tem. Tem porque a gente criou uma barreira tão grande, principalmente entre os irmãos, entre parentes, né, que você olha para a pessoa, aquilo lá volta. Não, eu não tenho nada contra a fulana, mas eu não suporto estar no mesmo ambiente que ela. Porque ele é uma picuinha que não foi tratada, que virou uma plantinha, também facinho de arrancar. Sabe, nós precisamos estar no espírito, para ter a sensibilidade, para Amém. perceber que essas coisas pequenas vão se tornar grandes. Irmãos, nós temos a unção. Então, só para finalizar, nossa, perdoe porque já foi quase uma hora. Então,
aquela coisa pequenininha é imperceptível para a nossa alma. Aquela coisa que a gente muitas vezes tem razão, mas nós precisamos cortar. Sim. Irmão, me perdoa. Ah não, irmão, você não fez nada não. Ou casal, meu amor, você me perdoa. Ó, eu não deveria ter falado assim. Não, deixa. Mas aquilo lá, se não for tratado, Se não pedir desculpa, amigo. se não tiver ali o perdão e o perdoar, vai crescer. Vai se tornar grande. É uma raiz de amargura. As raízes vão ficando profundas. Aí você tenta arrancar uma árvore grande. É difícil. É muito difícil, é muito dolorido. Tem que arrancar, tem que arrancar. É fácil? Não é fácil. Mas tem que ser arrancado. Aí, dolorido. Mas se tivesse arrancado logo no início, não tinha Carne nem causado buraco. dano nenhum. Carne nem buraco. E além disso, ainda a lei é contra. Deixa, tá no seu quintal ali, um pezinho de árvore pequenininho. Uma árvore florestal. Aí ela começa a crescer. Você olha só que linda essa árvore. Puxa, um ipê. Já desde pequenininho ele começa a dar aquela flor, né, bonito? E o bichinho vai crescendo. O bichinho vai crescendo, o bichinho vai crescendo. Vai crescendo. Dali um pouco as raízes dele começam a quebrar o seu muro. A raiz dele prejudica a sua fossa. A folha dele começa a incomodar. Aí ele começa a ficar grande demais no seu quintal. Aí já começa a incomodar. Aí ele fala, não, vou ter que cortar. Só que aí, depois que virou uma árvore, não é tão simples de cortar. Não é. Uma fora o trabalho que vai dar. E outra, se você for denunciado, você pode receber uma multa violenta. Mas se dali pequenininho você... Então, o pecado, a picuinha, é isso. É aquela coisa pequenininha. Sim. E que eu... Sabe qual que é o melhor adubo para a picuinha? Sabe qual é o adubo da picuinha? Que é assim, ó, é um fertilizante poderoso. Você É o orgulho. É o orgulho. Nós somos orgulhosos. Não, mas ele não deveria ter falado daquele jeito comigo. O orgulho nos impede. O nosso orgulho tem que ir para cruz. Aí entra a questão. É necessário a cruz, irmãos. É necessário. Mesmo eu tendo total razão. Olha, fulano me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu tenho total razão, eu me calo. Para quê? Para que Cristo seja gerado em mim, seja gerado no homem. Amém. Isso. Sim. Isso é pregação do Evangelho. Amém. Agora, existem milhares de pessoas diferentes. Se a gente fizer um bom estudo, você começa a identificar as pessoas. Mas tem uma coisa que se a gente exercitar, se a gente tiver, a gente não vai errar o nosso falar com as pessoas. Para finalizar, 1 João 2, 27. Esse é um dos meus versículos favoritos. Vamos ler todos juntos. Amém? Amém. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecer nele, como também ela vos ensinou. Amém. Você quer que a sua pregação do Evangelho seja eficiente? Esteja no seu lado. Amém. Use a unção.
use o Espírito. O Espírito é quem convence as pessoas. Seja qual tipo de pessoa que tiver à nossa frente. Alguém que pratica o pecado. Que mais? De pessoa que tem aqui? Racional, sofredor, moral, aquele que se considera justo, ateu, que é à toa, panteísta, que é difícil saber o que ele Sabe nem o que ele é. O que mais? Tem aqui ambicioso, rico, amante do dinheiro, intelectual, pessimista, alguém que não se sente preparado para receber o Senhor, enfim, católico. Aqui relaciona muitas e muitas pessoas, mas o Espírito conhece. Verdade. O Amém. Espírito sabe do que as pessoas necessitam. Isso mesmo. E o Espírito nos ensina todas as coisas. Na hora certa, a palavra vem. A palavra que vai de encontro com a necessidade da pessoa. Mas para isso, por trás, temos que ter um viver que é uma verdadeira pregação do Evangelho. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Poder compartilhar aí. Irmãos, posso? Eu particularmente gosto muito de compartilhar em grupo. Por quê? Porque dá oportunidade para todos falarem. Todo mundo fala. Então é mais fácil os irmãos compartilharem em pequenos grupos. A gente até sabe quem vai compartilhar agora, ou não sabe? Sabe? Sabemos, né? A Duda. Terminou já. A gente até sabe, tá faltando fulano compartilhar. Na hora que fulano terminou de compartilhar, a gente... Opa, agora vai terminar a reunião. Hoje, então. Então, é só uma sugestão. Pequenos grupos. Só uma sugestão em pequenos grupos. Pequenos grupos, 3, 4. Vem. Aí no final, mais uns 2 compartilha para entrar os avisos.